Muito bom. Cláudia, quando que você percebeu que algo não ia bem como que o corpo e a mente conversou com você um pouco sobre isso? Entrando um pouquinho nesse assunto agora, Já, né? de falar do corpo, da mente, do equilíbrio, como que a Olha, mulher lida com isso, mas eu queria que você dividisse um pouco com a gente quando que você percebeu isso na tua vida. eu sempre fui agitada, né, de uma certa forma, então a agitação traz um pouco de estresse. Então você é uma pessoa que tá sempre ali muito, né, numa rotina mais atarefada, Uhum. talvez seja isso. Mas há uns 3 anos, mais ou menos, eu senti que aquele período de férias que seriam, né, para descansar, quando eu voltei estressada. Então, uma semana depois que eu tinha voltado, ao invés de eu estar tranquila, de eu estar, tipo, bem, não. Eu estava cansada, eu estava estressada, com uma rotina que eu conhecia, né? Com uma cultura, com processos, com tudo que ali eu já tinha vivenciado muitas vezes, né? Então a gente sabe que as coisas às vezes não acontecem no nosso tempo, que a empresa é grande, ela demora para acontecer. Então, às vezes você volta de férias do mesmo jeito que você deixou. Ai, não andou, chefe. Tudo bem, vamos seguir. Mas eu senti que naquele ano foi diferente, né? E aquilo começou a trazer reflexos físicos. Então, noites, às vezes, de insônia, que eu nunca tive, né? Então, não consegui desligar mesmo, para falar assim, e a cabeça rodando, rodando de tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu devia, de uma certa forma, aquela sensação de dever não cumprido. Então, isso é muito ruim, aquilo vai te trazendo cada vez mais aquela angústia. Então, eu comecei a sentir que eu estava muito angustiada. E eu comecei a endurecer muito mais nas minhas relações. Então, aquele nível de estresse, ele começou a ficar um pouco mais visível, inclusive com pares, com minha líder, né? Com o time menos, porque por ser uma líder você acaba de qualquer forma Protegendo um pouco, segurando, né? protegendo, mas acho que para os lados e para cima eu estava bem mais estressada. E aí, o segundo ano, de novo, tirei férias, 30 dias quase de férias. Voltei uma semana, parecia que eu não tinha tido nada. E era menos de uma semana, porque foi no carnaval. E eu me lembro que numa segunda-feira tiveram algumas situações ali que foram não tão boas, mas do trabalho. E quando eu cheguei na minha casa, eu recebi uma ligação que acabou finalizando esse dia, não tão saudável. E eu comecei a chorar e fiquei chorando por 3 dias consecutivos, né? E aí foi quando eu entendi que alguma coisa não estava bem, Uhum. né? Uma coisa é você estressar, sair daquela reunião, ir lá compartilhar com o outro, fica mais. Mas não passar aquilo pro físico, né? Então eu nunca tinha sentido aquilo. Eu tinha o estresse, a sobrecarga, as insônias, mas não aquela angústia, né? De não querer levantar, de não querer ir trabalhar, de dia que era presencial, falar, eu não vou. De ter que fechar a câmera, porque algo que alguém falava fazia com que as lágrimas escorressem. Então, eu falei, não tá legal. Alguma coisa mudou, né? E aí foi onde eu procurei, né, ajuda psicológica, ajuda médica, né? E ela falou, você tem, né, alguma coisa aqui que a gente vai ter que investigar. Então Uhum. você está num processo de ansiedade e de depressão que ele oscila muito. Pode ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado à sua vida, pode ser as duas coisas, mas a gente vai ter que investigar, né? E aí foi onde eu comecei um tratamento com remédio, comecei um tratamento com psicólogos, coloquei algumas coisas na minha vida que são importantes também, então uma rotina de hobbies, uma rotina de exercícios físicos, né, que é super Uhum. importante. Tentei colocar a rotina da meditação, mas não fui feliz. Eu ainda tenho É essa Super dificuldade. te muito entendo. difícil, é muito difícil. Ah, Mas foi isso. E o meu, assim, o problema é que eu não dei atenção ao meu mental, né? uhum. Ele teve que extrapolar pro físico. E só quando ele extrapolou pro físico é que realmente Os eu sinais que você tive. teve, Eu você falava, não, não. tá tudo bem. É Até o estresse. momento que Isso, explodiu. é isso. A gente vai normalizando, né? Normalizando. E Acha aí que é foi uma quando a minha fase, né? médica falou: sua mente não aguenta mais. Então, quando a mente não aguenta mais, ela vai te jogar pro físico. E se você não cuidar, não tem o que fazer. Você Entendi. tem que É. cuidar.
A mente Entendi. já faz isso com a gente o tempo inteiro, É. né? Ela já joga pro físico o tempo todo. Quando tem um Uhum. esgotamento, então, aí isso. transborda, né? Transborda. Eu passei alguns períodos assim que eu falei, vai acontecer algo ruim aqui, né? Tipo, um dia eu cheguei em casa também, assim, chorei. Falei, sabe, cheguei e quando eu entrei, pisei dentro da minha casa, que eu acho que era seguro ali naquele momento. Uhum. Nossa, olhei para meu marido e comecei a chorar. Aí meu enteado veio e falou, me abraçou, falou, tia Lívia, não fica assim. O que que eu posso fazer para você não ficar assim? Aí eu chorei, abracei, chorei, chorei. Mas foi episódios, assim, foi um episódio, né? Espaçados. Também tive alguns casos que eu falei assim, ai, não quero trabalhar hoje. O que que eu faço? Mas aí, como a gente tem essa coisa da casca durona, tipo, Sim. veste a capa de Mulher Maravilha e Super-herói. vai. Isso aí. Então, não cheguei a esse limite e acho que também são tantos anos, né? São muitos anos e a Sim. gente passa por mudanças, culturas diferentes, porque eu mudei Uhum. para muitos lugares. E isso vai fazendo com que você melhore a sua. Eu amadureci muito, eu me conheci mais com essas mudanças, principalmente a última antes de São Paulo, que eu fiquei muito sozinha, e aí era eu comigo mesmo, e aquilo fez com que eu me aproximasse muito à igreja. Aquilo ali, para mim, foi talvez o bálsamo, né? Que me Uhum. fez equilibrar. Espiritual. Que aí eu falei assim, eu tava lá toda terça-feira na missa de cura, e eu tava ali, eu chorava, eu extravasava, e eu ficava bem. Uhum. Ali para mim era o meu bálsamo, assim. E isso me ajudou muito. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Sim. Entre o corpo, realmente, a cabeça E além do equilíbrio, né, a gente tem que buscar válvulas de escape, é, né? Você com buscou, Isso. né, a igreja, você falou, vou buscar o o hobby. exercício, vou ter um hobby, né? Sim. Eu vivi uma fase, assim, da minha carreira em que é legal contar, né, que a Karina depois ela vai Compilar tudo compilar isso. tudo isso para nós, né? Mas eu vivi uma época que eu tive um chefe que eu tinha muito medo dele, muito medo. E aquilo me deixou assim apavorada. Eu lembro que eu ia para casa, eu saía de São Paulo e até Campinas, assim, eu ia chorando, eu ia nervosa. E o medo que eu tinha, gente, era um medo de ser demitida. Karina lembra disso. O tempo todo eu tinha esse medo. Hoje eu olho para isso e pensava, meu Deus, Que por Por que quê? eu é isso, assim, porque Uhum. eu tenho um valor tão grande do que eu sou, do que eu construí, e eu já tinha esse valor, por que que eu não enxergava É, isso, eu acho né? que a gente se confunde A gente se em confunde, algum a gente momento ali com o coloca trabalho e acha que isso é coisa na. prioridade, o medo de sair, o medo de não servir mais, Só que talvez, você, nesse né? momento em que a gente fala, eu preciso buscar o equilíbrio, tá? A gente não está preso em conseguir chegar nesse equilíbrio, a gente está tão preso no problema e Uhum. naquilo que Que a gente não para consegue você é o resolver, né? final e incomoda, que você não tem condições de resolver sozinha. É, Então, quando a gente busca essa válvula, é onde você, né? Eu Sim. busquei o esporte, né? Eu sou né? atleta há anos e realmente isso é até hoje uma válvula de escape para mim. Tem dias que eu tô tão estressada que eu vou para academia 9 horas da noite. Ela fala, você é louca. Eu falei, não, é o que te faz bem, é né? o que me faz bem, assim, me dá prazer. O dia que eu não vou, eu enlouqueço. É o Uhum. que esvazia, né?